Boa noite, companheiros. Na tribuna virtual, Pedro Augusto, diretor de protocolo deste clube. Para darmos início à 10ª reunião ordinária virtual do Rotary Clube de Feira de Santana Subaé do ano rotário 2021-2022, comemorativa pelos 188 anos da emancipação política de Feira de Santana, queremos dar boas-vindas a todos vocês, companheiros, visitantes e convidados. Solicitamos a gentileza que desative os microfones enquanto não estiverem com a palavra, para evitar interferências durante a reunião e liguem as câmeras para que possamos interagir vendo todos na telinha. Caso estejam conectados através do celular, favor nominar o contato para que sejam identificados e, se possível, coloque o nome do clube de Rotary a que pertencem ou o nome da instituição que representam. Informamos aos presentes que a mesa virtual diretiva dos trabalhos será composta pelos seguintes companheiros: presidente do Rotary Clube de Feira de Santana Subaé, Emerson de Andrade Cerqueira. Presidente da ABROL Nacional, Geraldo Leite. O palestrante, poeta, escritor e jornalista, Eduardo Khrushchevsky. O governador, José Boa Sorte Farias. A secretária, Nilma Portugal. O tesoureiro, Sebastião Figueiredo. E o diretor de protocolo, Pedro Augusto Almeida Costa, a pessoa que vos fala. Composta a mesa, passo a palavra para o presidente Emerson de Andrade Cerqueira para fazer a abertura oficial da reunião. Estimados companheiros, visitantes e convidados, boa noite. Agradecemos a todos vocês por estarem conosco presentes nesta reunião comemorativa pelos 188 anos de emancipação política da nossa cidade. Como diz bem o hino, paraíso com nome de feira. Fortalecendo o nosso companheirismo sob o lema rotário, servir para transformar vidas. Declaro aberta a 10ª reunião ordinária virtual do Rotary Clube Feira de Santana Subaé para o ano rotário 2021-2022 e convidamos a todos para ouvirmos o hino à feira. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto,
fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Ai, que coisa linda. Em silêncio, ouviremos o vídeo com a reflexão rotária. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, no enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil a vida de nossos semelhantes e que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz para seguir, uma verdade para ensinar, um ideal para transmitir. Assim seja. A palavra para o diretor de protocolo, Pedro Augusto, para apresentar as datas comemorativas. Obrigado, companheiro. Agradecemos mais uma vez as presenças dos rotarianos, visitantes e convidados. As datas comemorativas de 15/9 a 21/9. Dia 15, destacamos o Dia do Compositor, fazendo referência à compositora do hino à feira, Georgina Eresman. Georgina de Melo Lima Eresman nasceu em Feira de Santana em 1893. Poetisa, compositora, declamadora, musicista, pianista e professora. Ela é autora do hino à feira. Georgina foi uma grande ícone de representatividade de Feira de Santana, levando a cultura através da música para a Bahia e o Brasil afora. Georgina era professora municipal e foi uma pessoa dedicada à cultura e suas raízes. Dia 20, Dia do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e Dia do Farmacêutico. E dia 21, Dia Mundial da Religião. É só, companheiro presidente. Sendo hoje uma data comemorativa da emancipação dos 188 anos de Feira de Santana, vou suspender os expedientes da Secretaria e da Tesouraria. De conformidade com a Lei Complementar 031, de 15/9 de 2006, 18 de setembro é comemorado o Dia da Cidade. Data da emancipação política administrativa do município de Feira de Santana, 18 de setembro de 1833. E para falar sobre as controvérsias na história de Feira de Santana, convidamos o poeta, escritor, jornalista Eduardo Kluszewski, uma pessoa que foi fundador do Rotary Club Feira de Santana Subaé e que hoje está conosco nesses 33 anos também de clube. Solicito ao companheiro Sebastião Figueiredo que faça uma síntese da apresentação do nosso palestrante.
companheiro presidente, boa noite. Demais companheiros. Está me ouvindo, presidente? Estamos ouvindo. Fiz um resumo aqui do companheiro Eduardo, que se nós formos fazer a leitura, não vai dar tempo ele fazer a palestra, porque o currículo do companheiro é tão extenso que, se nós formos fazer, vai tomar todo o tempo da reunião. Mas eu vou ser breve para adiantar. Companheiro Eduardo José de Miranda Cruxeves, nascido em 11 de dezembro de 1945, profissão bancária, aposentado pelo Banco do Brasil, jornalista, escritor e poeta. Chegou para residir em Feira de Santana no mês de julho de 1975. Tem 46 anos residindo em Feira de Santana. Na década de 60, companheiro Eduardo, ainda estudante, foi presidente do Grêmio Estudantil Dom Eduardo e diretor do Grêmio do ME em Ilhéus, no estado da Bahia. Teve participação como ator em diversos shows musicais, montados pela professora Lúcia Góes. Foi ator de teatro no Teatro Novo de Ilhéus. Foi apresentador pela crítica como vocação típica para o palco. Foi professor do Colégio Municipal de Ubaitaba, em matéria de português, segundo ano ginasial, sociologia da educação, e no terceiro ano normal. Na década de 70, o companheiro foi professor de educação física e português, já no Colégio Municipal de Coaraci, também aqui no estado da Bahia. Admitido na Academia Feirense de Letras, a qual foi fundador, um dos fundadores, no ano de 1976. Foi premiado entre os 15 melhores cotistas do 7º Prêmio Literário da Livraria As Abessas, 2008, editora Scotelli, no estado de São Paulo. Colaborador da revista acadêmica Feirense de Letras, do número 1 ao número 9. Foi diretor, ainda na década de 70, foi diretor do Clube Social de Coaraci, aqui na Bahia. Maçom admitido na loja maçônica Segredo, Força e Aliança, aqui na cidade de Feira de Santana. Diretor da Associação Atlética do Banco do Brasil, em 1977. Foi diretor financeiro do Clube de Campo Cajueiro nas gestões 1985 e 1987. Presidente fundador do nosso clube, Rotary Clube Feira Subaé, que nos dá esse grande prazer, o presidente por 2 vezes, do dia 27/4 a 30/6 de 1988, quando foi a fundação do clube, e reeleito para o mandato 1º/7 de 88 a 30/6 de 89. Então, o companheiro, por 2 mandatos, foi presidente do nosso clube, logo no início da fundação. Secretário e tesoureiro da Academia Feirense de Letras durante várias gestões. Ex-vice-presidente do Conselho de Cultura do município de Feira de Santana, no ano 2019 a 2013. Ex-presidente da Academia Feirense de Letras em 5 biênios, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, e presidente da Academia Feirense de Letras 2021, 2022. Articulista de notícias na Bahia, escreveu para vários jornais de bairro, Agenda Geral, é articulista dos jornais Noite e Dia, 2005, 2018, Tribuna Feirense, 2005, 2009, escreveu a coluna Poucas e Boas, entre 2014 aos domingos, no jornal Folha do Estado. Colabora com diversos blogs e sites. Prêmios e honrarias, são muitos. Eu vou citar poucos aqui para ser breve. A placa de reconhecimento ao trabalho rotário pelo Rotary Clube Feira Subaé. Troféu destaque pelo Rotary Clube Feira Subaé. Troféu de 15 anos também pelo Rotary Clube Feira Santana Subaé. 2003, troféu pela UEFS, palestrante Projeto de Literatura. 2003, título de cidadão feirense pela Câmara Municipal. 2004, destaque na literatura no jornal Jornal Noite e Dia. 2017, concedida a comenda Godofredo Filho pela Câmara Municipal de Feira de Santana.
2007 ainda teve o troféu de reconhecimento em parceria com a área cultural, Superintendência Regional do Banco do Brasil. 2008 foi oficial de Ordem Municipal do Mérito em Feira de Santana, em razão do serviço prestado à comunidade na área cultura e artes. 2019, o troféu concedido pela Escola João Paulo II por serviço à literatura feirense. 2010, troféu Lili Bolero, Vale dos Artistas. 2011, troféu Prêmio da Cidade de Feira de Santana, organizado pelo publicitário José Antônio Bacelar. 2013, troféu Centenário do poeta Vinícius de Moraes, em Salvador. 2014, troféu Quem é Feira de Santana. 2005, Comenda Martiniano Carneiro, concedido pela Academia Feirense de Letras pelo serviço prestado à instituição Cultura Feirense. 2015, foi patrono homenageado pela Fundação Cultural Egberto Costa por ocasiões dos 10 anos da instituição. Satisfeito com o prêmio, presidente. Com a palavra ao nosso palestrante, Eduardo Khrushchevsky. Pessoal, está me ouvindo bem? Boa noite. Estamos ouvindo. Com muita honra, com um prazer imenso e, por que não dizer, com uma grande emoção, que eu estou aqui hoje à noite numa reunião do meu Feira Subaé. Com Emerson, com Boa Sorte, com Sebastião, com Gorete e muitos outros que ficaram aí pelo caminho. Mas hoje a Gorete me chamou para fazer um papo. Eu não diria que seria uma conferência, porque eu não sou essas grandes figuras. Eu gostaria apenas de conversar com vocês sobre o fato de que a história é constituída de fatos, mitos e lendas. É, sim, porque, olha, a observação nos ensina a ver que a história pode ser constituída de fatos reais, recheados de suposições, informações contraditórias e coisa do tipo por ouvir contar. Isso porque, a depender do autor, um fato pode ter minudências, pode ser adulterado, até porque, naquela época, voltando, se hoje em dia tem os fake news, você imagine naquela época onde não havia comunicação, onde não havia gravações, onde não havia uma série de coisas, de tecnologias, e aí cada um contava a coisa de certa maneira, a sua maneira. Alguns escreviam e tal, outros contavam de boca, e por aí a história foi indo, de forma que eu ainda acho que a história tem aquele pessoal que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Mas o importante é que, efetivamente, os fatos históricos existem. E hoje nós estamos tratando de Feira de Santana, da de vocês, Feira de Santana. E existem alguns pontos polêmicos na nossa história. Sábado, eu pergunto a vocês, antes de mais nada, qual é a data que se deve comemorar? É o dia da vila ou o dia da cidade? É polêmico a história, porque sábado, 19 de setembro, Feira de Santana vai completar 188 anos de emancipação. Mas aí já vem um desencontro. Porque, se você analisar bem, vejam só quantas datas aconteceram para que nós chegássemos à data da assinatura do decreto imperial que tornou vila o arruado de Feira de Santana. O local, na verdade, naquela época, ele prosperava dentro da fazenda de Santana dos Olhos d'Água, de propriedade do casal
Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandão, ou, como querem alguns, Ana Brandoa. E aí cabe uma curiosidade. Naquela época era muito comum que o pessoal não aceitasse, não sei se por puro machismo, eu não sei, eu não vou entrar no mérito da questão, mas que mulher não tivesse no nome qualquer coisa que lembrasse um gênero masculino. E Brandão é um nome forte masculino. Por isso, convencionou-se que ela deveria se chamar Ana Brandoa. Então, os moradores naquela época, em 1829, encaminharam um pedido de elevação à vila. Vejam só, éramos um povoado e, em 1829, a população de Feira resolveu encaminhar, em 13 de julho de 1929, um requerimento que foi aceito, foi entregue ao presidente da província, general José Egídio de Gordilho Barbuda. O Barbudão, digamos assim, o Barbuda encaminhou este pedido ao imperador Dom Pedro I. Dom Pedro I devolveu para ele e disse: quero o seu parecer. Ele, então, enviou de volta ao imperador com o parecer favorável. E somente, vejam só, somente em 1832, em 13 de novembro de 1832, é que Dom Pedro, como é que se diz, resolveu assinar o decreto. Vejam só, foram 4 anos e 2 meses para que o pedido fosse atendido, o pedido de elevação para a vila. Mas alguns historiadores, na verdade, nós vamos tratar disso mais adiante, consideravam a cidade como sendo 16 de junho, data em que foi assinado o decreto-lei. Observem uma coisa, eu vou um pouquinho mais no tempo, em 1873. Foi assinado o decreto-lei 1320, confirmando a votação da Assembleia Provincial da Bahia, que ocorreu no dia 6 de março do mesmo ano, elevando a vila de Feira de Santana à condição de cidade, com o nome de Cidade Comercial de Feira de Santana, juntamente com outra localidade, a Cidade Florescente de Barra do Rio Grande, que é a atual Barra Bahia. Aí, minha gente, dá um rolo na cabeça do feirense e ele se pergunta: qual é a data para a comemoração? É o Decreto Imperial de 13 de novembro de 1832, assinado por Dom Pedro, tornando o local uma vila. O cumprimento desse decreto em 18 de setembro de 1833, ou a elevação da cidade à cidade pela Assembleia Provincial em 6 de março de 1873, ou ainda o decreto provincial confirmando isto em 16 de junho de 1873, o título mesmo de cidade de Feira de Santana, 16 de junho de 1873. Ora, eu não quero criar aqui uma querela, mas nós precisamos considerar de que, em diversas cidades que nós conhecemos, é comemorado o dia em que é assinado o decreto tornando a vila cidade, e não o decreto tornando o lugarejo vila.
justiça seja feita. Já se comemorou por aqui o 16 de junho, a data em que o decreto imperial tornou a vila cidade. E por causa de um pronunciamento feito na Câmara de Vereadores, a companheira Lélia está aí ouvindo, sabe muito bem disso, que em 1979, o palestrante convidado pela Câmara de Vereadores de Feira de Santana, o Monsenhor Renato Galvão, afirmou que a lei de 16 de junho de 73, que havia instituído a comercial cidade de Feira de Santana, na verdade, não tinha razão de ser, porque o arraial de Feira de Santana já tinha status de cidade, com vários serviços públicos. Pois bem, esse assunto ficou e foi trazido à tona novamente durante anos, até que em 2000, por insistência de alguns intelectuais, mesmo o senhor Renato Galvão já morto, a Câmara de Vereadores resolveu mudar a comemoração de o Dia da Cidade Comercial de Feira de Santana, 16 de junho, para 8 de setembro, dia em que Feira de Santana tornou-se Vila Desmembrada de Cachoeira. É muita, como se diz, é muita polêmica, né, gente? Mas é verdade. Agora eu pergunto a vocês, outra polêmica. Eu não estou aqui para causar polêmica, mas as polêmicas existem e elas têm que ser tratadas. Quem foi o fundador de Feira de Santana? É preciso se dizer que Feira de Santana nasceu muito antes do que alguns dizem. No século XVII, havia uma grande preocupação do governo de Portugal. Vamos voltar um pouquinho no tempo, viu, gente? A colônia do Brasil, depois de passar pelo insucesso das capitanias hereditárias e da distribuição de terras pelo governo geral da Bahia, por Tomé de Sousa, em 1548, teve uma série de mudanças. No século seguinte, haviam, então, muitas terras devolutas dentro de 2 latifúndios que caracterizavam basicamente a Bahia. E eram os latifúndios da Casa da Torre, pertencente ao filho ilegítimo de Tomé de Sousa, Garcia Dávila, e a Casa da Ponte, que pertencia aos herdeiros de Caramuru. Vejam só como é que esses 2 latifúndios rapidamente foram formados. O latifúndio de Garcia Dávila acompanhou Tomé na chegada do Brasil. Tomé, generosamente, puxando a brasa para a sardinha dele, premiou o filho dele, nomeou o filho dele como almoxarife da cidade de Salvador e deu uma opção de terra aqui nessa região que abrange o litoral norte da Bahia, que vocês muito bem conhecem, que hoje são as belas praias de Salvador, né? E havia também a região do lado de cá, que era a região dos filhos dos herdeiros de Caramuru. Caramuru, na minha ótica, era meio sabido, sabe? Que ele chegou aqui e se tornou amigo dos índios, e com isso ele naufragou, veio aqui, todo mundo sabe a história, e aqui ele começou a negociar. Ele negociava com o francês, negociava com o inglês, negociava com quem pagava mais e premiava ele. E o governo de Portugal, preocupado com isso,
começou a dar a ele terras, que chegou a um ponto que os 2 latifúndios não tinham limites, ninguém sabia onde começava nem onde terminava. E, por isso, o governo, até com o consentimento dele, existia uma série de terras abandonadas e o governo começou a distribuir essas terras, visando a coroa, visando tirar vantagem disso. E foi assim que, em 1615, o primeiro desbravador de Feira de Santana aportou aqui, na região dos Tocóis, que era essa região que era João Peixoto Viegas, não, desculpe, era o Feio, esqueci agora, me passou o nome dele, se a companheira... Miguel Ferreira Feio, me lembrei agora. Miguel Ferreira Feio veio em 1615, olhou, não gostou. Voltou para Salvador. Em 1617, um comerciante de Salvador chamado João Peixoto Viegas, ele era um judeu e se converteu ao catolicismo. Naquela época era muito comum, havia um convênio entre a igreja e o governo e premiava-se quem se convertesse em cristão novo. E, por isso, o João Peixoto foi premiado com um pedaço de terra aqui. Veio conhecer a região, chegou aqui, se impressionou, disse, rapaz, aqui eu posso ganhar dinheiro. E aí, o que é que ele fez? Voltou para Salvador, entregou o comércio dele lá aos parentes, voltou para aqui e começou a comprar terra. Inclusive, comprou terras de um juiz de Salvador, um juiz da Câmara de Salvador, João Lobo de Mesquita. E aí ele começou a crescer. Mas ele começou a crescer nem sempre de uma maneira muito correta, porque aí ele começou a invadir terra, começou uma guerra contra os índios, a destruir os índios. E eu esqueci de falar um detalhe, mas ainda dá tempo. Ele se instalou, abriu uma fazenda aqui na região de São José das Itapororocas, onde hoje é a Vila de São José. Ali ele construiu uma igreja em homenagem a São José, que era o padroeiro dele, era o santo de devoção dele, fez a fazenda e ali o pessoal vinha e ficava, e pousada, etc, etc. E ele começou a crescer, a ter muita terra, ao ponto de não mais ter o nome de uma fazenda, mas ter o nome de Morgado de São José das Itapororocas. O que é um morgado, minha gente? Morgado, eu vou até brincar um pouco, é aquilo que se chama de bem de maroca. É o bem de família. Não se dá, não se vende e nem se troca. É aquilo e aquilo mesmo. E ele ficou aqui com isso muitos e muitos anos. Isso, observem, na década de 1600, desculpe, na época de 1600. Posteriormente, João Peixoto morreu, a viúva voltou para Portugal, para Salvador, com um cunhado e tal, e os filhos ficaram e geraram netos, e esse pessoal ficou administrando esse patrimônio, que terminou no século de 1700, século já 18, né? Eles começaram a lotear o morgado de São José das Itapororocas, vendendo a um, vendendo a outro. Foi aí, prestem atenção no que eu estou dizendo, cerca de 100 anos depois que João Peixoto Viegas chegou aqui, um comerciante de Cachoeira chamado Domingos Barbosa de Araújo observou que, naquela época, o porto dessa região, as riquezas
a produção daqui, tudo que se embarcava, que se recebia para aqui, era através de Cachoeira, que era o porto aqui do interior. E Domingos Barbosa disse: rapaz, essa região é boa. Se esse pessoal está tirando de lá cana-de-açúcar, algodão, café, e etc, etc. Ele aí veio conhecer. Quando ele chegou aqui, ficou impressionado e comprou um pedaço de terra. Esse pedaço de terra era, como é que se diz? Exatamente no encontro de estradas de boiada. E aqui ele construiu uma casa. Ali, eu vou localizar já, naquele local mais ou menos do Feiraguai, ali, um pouquinho mais para a região do começo da rua Araújo Pinho. Ali ele construiu a casa dele e dizem, eu não tenho provas, mas dizem, e deve ser verdade, que a capela que ele construiu em homenagem a Santana, que era a santa de devoção da mulher dele, Ana, e São Domingos, que era o santo de devoção dele, construiu essa capela ali onde hoje é a nossa igreja matriz. Resultado, isso se tornou um poço numa encruzilhada de estrada de boiada, se tornou o poço da maioria dos viajantes, caixeiros viajantes, boiadeiros, vendedores, etc, etc. E o pessoal começou a ficar na fazenda. Ele, como só tinha mulher, não tinha filhos, resolveu abrir mão e o pessoal foi ficando, foi ficando. Ele resolveu construir uns currais que ele alugava para o pessoal. O resultado disso é que tornou-se a fazenda, dentro de pouco, tornou-se um lugarejo, que hoje é a nossa cidade, e o casal ficou ali administrando a coisa e tal, ao ponto de, vocês pasmem, dia de terça-feira ocorria uma feira no lugar, talvez por isso o nome de Feira de Santana, que dava para receber até 4.000 pessoas. Já pensou isso naquela época? Era uma coisa assim fantástica. Pois bem, muito católicos, o Domingos terminou trazendo para ali a Igreja Católica e fez uma casa paroquial, e em 1732 ele resolveu doar, o casal resolveu doar, em forma de usufruto, parte dessas terras, qualquer coisa como 100 braças, para a Capela de Santana e São Domingos. 2 anos depois, como eles não tinham herdeiro, eles resolveram doar em usufruto todo o restante da fazenda à Igreja Católica. Só que, tempos depois, isso causou uma grande polêmica, porque o casal morreu, e quando a igreja quis tomar posse, o Estado disse: cadê a escritura? A coisa foi dada de boca. E como foi dada de boca, por palavra, a igreja não pôde tomar posse do condomínio, ou da fazenda. E essa querela, minha gente, durou quase um século, somente sendo resolvido em 1848, quando tudo passou para a propriedade da União. A União transferiu para a Câmara de Vereadores que existia
aqui. Aí eu pergunto a vocês, né, diante desses fatos, quem foi o fundador de Feira de Santana? Viegas, que fez surgir a vila de São José, primeiro lugarejo do nosso município? Domingos Barbosa de Araújo, que cerca de um século depois adquiriu uma fazenda oriunda do Morgado de João Peixoto, o Morgado de São José das Itapororocas, e nesta fazenda que ele adquiriu surgiu o lugarejo de Feira, que se tornou maior que a Vila de São José, que terminou a Vila de São José tendo que ceder para a Feira de Santana, na época, o título de vila. Ou, eu pergunto, não seria mais prático dizer que João Peixoto é o percussor do município de Feira e Domingos Barbosa de Araújo o percussor da cidade? Agora aí vem uma outra polêmica que, nos tempos odiernos, tem provocado muitas perguntas. O Casarão dos Olhos d'Água foi morada de Domingos e Ana? Agora, com a instalação da Casa da Cultura no Casarão dos Olhos d'Água, se acende essa polêmica. Alguns afirmam, de mãos juntas, que o imóvel era propriedade do casal de Domingos e Ana. Mas existem alguns, como inclusive eu, que discordam. Em 2006, através do Faz Cultura, pessoal que mora aqui em Feira há algum tempo se lembra, o casarão foi reformado pela Prefeitura Municipal a pedido da Fundação Pedra, da família Pedra, proprietária do casarão. E, recentemente, depois de um certo abandono e tal, foi novamente reformada, dessa vez sendo assinado um contrato de comodato pelo prazo de 20 anos em poder da Prefeitura. Segundo os historiadores, a sede da Fazenda Santana dos Olhos d'Água não ficava ali, mas ficava, sim, nas proximidades do polo comercial, como eu disse no começo, hoje conhecido como Feiraguai. E a capela, construída para Santana e São Domingos, deu origem à atual matriz, Igreja Matriz de Santana. Olha, existia uma casa na Rua Araújo Pinho que alguns, como o jornalista Helder Alencar, em seu guia turístico de 1965, asseguram ter sido a moradia do casal. Portanto, não foi o casarão. Como uma área de terra... Aí eu pergunto a vocês, para a reflexão de vocês, como uma área de terras, objeto de uma querela, Estado e clero, passou um século essa querela, depois da morte dos proprietários, e esta propriedade passou para o domínio da União no ano de 1848, poderia pertencer a uma família. Não seria estranho este imóvel, suposta moradia dos proprietários da Fazenda Olhos d'Água, ter passado para a mão de particulares até os dias de hoje, sendo do domínio da União? É oportuno lembrar que a cidade cresceu, gente, e que algumas áreas rurais se tornaram urbanas, que é o caso, por exemplo, da Fazenda dos Pedras e propriedades outras, como a Fazenda Mochila, da família Falcão. Olha, para ilustrar a nossa argumentação, salientamos que, hoje em dia, tem ocorrido um crescimento muito grande da cidade, no sentido Mangabeira, Papagaio, e que certas
com várias chácaras, sítios e pequenas propriedades rurais, dando lugar a loteamentos e condomínios residenciais. Todo mundo hoje fala na Artêmia Pires, fala no Papagaio, etc, etc, etc. Tudo isso, até pouco tempo atrás, eram chácaras e pequenas fazendas. Portanto, minha gente, o correto para mim, se eu estou errado, os companheiros que não concordam com meus pontos de vista, que me perdoem. Mas nós diríamos que o Casarão dos Olhos d'Água é um imóvel construído na época do Império. Ele não pertenceu a Domingos e Ana. Porém, ressalte-se, é uma parte da memória feirense e deve ser conservado como testemunha de uma era. Era esse o nosso assunto e eu me coloco inteiramente à disposição dos senhores, pedindo desculpa pela pobreza do tema. Obrigado, companheiro Eduardo. Eu vou passar para a companheira Gorete para conduzir os questionamentos neste momento. Abre o áudio, Gorete. Boa noite, companheiros, visitantes, convidados. É um prazer a gente estar contando com esse ilustre companheiro, primeiro presidente do nosso clube, historiador, compositor, escritor e jornalista. Parabéns pela sua história que você contou hoje aqui para a gente. E eu deixo aberta a palavra. Inicialmente, já pediu a palavra a companheira Ângela, Maria Ângela, que é do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Rio Comprido. Pode abrir seu microfone, companheira. Vocês Boa noite, sou Ângela Vitória, do Rotary Rio de Janeiro, Rio Comprido, sou da imagem pública. Eu, primeiro, quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de participar dessa reunião, que me traz mais afetividade, né? Lembranças muito boas de meu avô, de Feira de Santana. Eu sou meio carioba, né? Carioca com baiana. Mas eu tenho duas curiosidades. Primeiro, quem nasce em Feira de Santana é o quê? Quem nasce no Rio é carioca. Quem nasce em Feira de Santana é o quê? Feirense. É o quê? Feirense. E onde eu consigo o hino de Feira de Santana, que é lindíssimo, que eu gostaria de mandar para minha sobrinha, que mora em Feira de Santana e não conhece o hino. Olha, eu quero só agradecer. O hino de Feira de Santana, sem problema nenhum, você consegue, inclusive, através de um contato com Gorete, com Emerson, e eu recomendaria a você que você pegasse o hino interpretado pelo nosso amigo, e com muita honra para mim, meu amigo, Carlos Pita, que é realmente muito bom. Eles podem me passar. Você então, tá bom, vou fazer contato e vou aguardar, porque realmente é muito lindo, é muito lindo. Eu não conheço Feira de Santana, mas só de ver as fotos e tudo, achei muito lindo, e parabéns pela sua palestra, perfeita, gostei muito. Muito obrigada, agradeço a vocês a oportunidade. Nós que agradecemos, companheira Ângela, e passo a palavra agora para o nosso querido governador, o governador que o Rotary Clube de Feira de Santana, Subaé, elegeu. O nosso estimado companheiro, associado honorário, José Boa Sorte Farias, com a palavra. Quanta honra participar dessa reunião com o nosso companheiro Eduardo Bucheves, que aqui eu cumprimento, companheiro presidente Messinho, companheiro Gorete, os demais componentes do Conselho Diretor, aos convidados, visitantes. Realmente uma noite muito importante, uma noite cheia de cultura, né? Na verdade, eu tinha um compromisso, mas preferi cancelar esse compromisso só para ver Eduardo falar, ouvi-lo, e é sempre bom. Principalmente por se tratar de um assunto palpitante, que não se esgota em 30 minutos, é verdade.
por mais que Eduardo queira resumir, mas sempre há mais assuntos polêmicos, inclusive, como ele disse, né, para se colocar. E eu achei interessante quando você citou o nome de Ana Brandoa, que naquela época a mulher não podia usar o Brandão, que era um nome muito masculino, né? Isso. E realmente eu não sabia essa particularidade. Eu sabia, Eduardo, é que ela, sendo analfabeta, na hora de assinar, ela aprendeu a riscar o nome e, na hora de colocar o Brandão, ela não puxou a perna do O para fazer o A, e, em vez de colocar um tio, colocou um acento circunflexo, um chapeuzinho, né? Então, ficou Brandoa. Isso só confirma a coisa que eu comecei a dizer. A história é constituída de fatos, mitos e lendas. Na verdade, existe também a memória, né? Que são exatamente as lendas, a memória, que precisa exatamente... Esse é o trabalho das academias, que a memória tem que ser resgatada, registrada, para transformar a história, para não se perder na miragem dos tempos, na verdade. Então, você está fazendo um trabalho e pode escrever esse trabalho aí, que você, com certeza, tem muito mais argumentos, etc., e vai ser muito importante para nós, para todos nós que gostamos de Feira de Santana e que realmente sentimos assim felizes por pertencer a essa grande sociedade feirense, né, como foi dito aqui. Eduardo, você foi muito feliz, muito oportuno, você conseguiu resumir de maneira brilhante, dentro de uma metodologia compreensível para todo mundo, dentro da sua simplicidade também, né? Então, foi um presente que você nos deu nessa noite, né, nesse momento. E feliz foi Mercinho Goretti, que eu não sei se outros companheiros também participaram, sugeriram, convidar você para falar. Até porque você foi presidente desse clube, eu também fui, tive o privilégio, né? Eu saí de Juazeiro, na Bahia, onde iniciei no Rotary, né? E vim para Feira de Santana, e aqui peguei já o Subaé um pouquinho andando, né? Mas também dei a minha contribuição quando criamos o Rotaract, etc, etc. Pois é, então eu quero só apenas lhe parabenizar pela bela apresentação. E você fez uma revelação de tantas outras aí, Eduardo. Os descendentes de Caramuru e os descendentes do filho de Tomé de Souza. Eu sabia que existia essa divisão, a Bahia e mais alguma coisa do Piauí, foi dividido na Casa da Torre e a Casa da Ponte, né? Né? Agora, não sabia quem era o dono da Casa da Torre, nem quem era... Aí você explicou, né? Que exatamente os descendentes de Caramuru eram descendentes da Casa da Ponte, né? E o outro descendente da Casa da Torre. Então, a Bahia tinha apenas 2 donos. Isso chegava até lá no sertão, na região de Xique-Xique, onde tem Zélia, na região do Bojus da Lapa. Você disse que não sabia onde começava, nem não sabia onde terminava. Pelo contrário, desculpa eu discordar de você. Sabia-se onde começava, mas não sabia onde terminava. Era o que o olho enxergasse, né? E foi crescendo, foi invadindo terra, ia aproximando mais do sertão, saindo do litoral, né? E foi assim exatamente que conseguiu colonizar todo o sertão, como se história. Você partiu do princípio de que eles sabiam de onde começava, que era a partir dele, tudo bem. Mas, na verdade, para o norte ou para o sul, eles não tinham limites. Chegaram a um ponto que eles concordaram, a direita do rio tal, a esquerda de não sei o quê. Uma confusão, rapaz, uma confusão. Mas é isso mesmo. Felizmente, hoje nós estamos aqui. Pois é, mas é esse mesmo, né? Tem que ter as discórdias, né? As polêmicas, né? Senão não evolui. Se todo mundo concordar com o que você fala, acabou. Tem que ter a polêmica, né? Tem que discordar. Nelson Rodrigues dizia com muita propriedade: toda unanimidade é burra. E é verdade. Foi Nelson Rodrigues, né? Foi. Toda unanimidade é burra. É burra. É verdade. Então, eu quero agradecer a você e dizer que eu e Edna estamos felizes, porque Edna também admira muito o hino. Saber que você está aí com Edna, forte, bonito, e eu fico muito obrigado. Ela fala isso também, viu? E a nossa companheira carioca, né? Tenho certeza que Goretti vai conseguir esse hino pelo nosso companheiro Carlos Pita, né? Nosso amigo Carlos Pita, uma figura extraordinária, muito inteligente, cantor, compositor, né? Inclusive, no primeiro encontro da família Boa Sorte, ele esteve em Salvador, nos prestigiou, com belíssimas apresentações.
nós já fizemos 5 encontros nacionais da família Boa Sorte e Carlos Pita nos deu a honra de estar lá conosco, ok? Parabéns, Eduardo, parabéns, Gorete, Messinho, parabéns a todos os companheiros do Subaé, viu? Muito obrigado pela atenção. Valeu. Obrigada, meu amigo. Mais algum companheiro quer fazer uso da palavra? Eu gostaria, sim, de falar. A Carmen, aqui de São Paulo, eu gostei muito de poder ouvir um pouco aí da história de vocês, dessa cidade que eu visitei quando eu era muito jovem ainda, e me ficou uma lembrança muito boa, e hoje eu tive essa oportunidade. Então, eu agradeço por essa palestra, por essa reunião rotária, e fico muito feliz. Obrigada, companheira Carmen. Nós que nos sentimos muito honrados com a sua presença. Companheira Gisele Castro levantou a mão, baixou. Deseja falar, companheira? Oi, companheiro, boa noite. Não, na verdade, estava batendo palmas para o companheiro Eduardo. Adorei a palestra dele, viu? Fiquei com a câmera desligada porque a internet em Santarém não está fácil, tá? Mas eu ouvi tudo aqui e pude acompanhar. Obrigada, viu, pelas informações e parabéns pela reunião. Amiga, muito obrigado. Obrigada pelo convite, companheira Gorete. Eu gostaria de comentar. Boa noite a todos. Presidente Alpiniano, do Rotary Clube Feira de Santana, o mais novo, o mais velho da nossa cidade. 80 anos, estamos comemorando no próximo dia 27 de outubro, 80 anos. Bem vividos, né, Pneu? Bem vividos. Tá velhinho, hein, boa sorte, tá velhinho. Pois bem, eu tenho vários motivos de estar presente, participando com vocês dessa reunião, atendendo o convite de Emerson, nosso presidente, e o motivo também, a presença do nosso confrade Eduardo, falando de Feira de Santana, né? E Feira de Santana, realmente, para quem é feirense nato, como sou, nasci na rua Marechal Deodório da Fonseca, no centro da cidade. Então, ao ouvir a introdução do hino à Feira de Santana pelo nosso amigo Carlos Pita, realmente enche o coração da gente de emoção. Enche demais essa emoção. Eu acho que à medida que a gente vai envelhecendo, essas coisas vão aprimorando na gente, tendo um valor esplêndido, né? Grandioso. Então, eu acho que esse nascimento de Feira de Santana, Georgina Eresman até fala, sorridente como uma criança. E se a gente vai ver, a gente tem essa discussão até mesmo na gestação de um bebê. Quando é que começa realmente a vida? Na introdução, o momento inicial da vida. E, no entanto, a gente comemora no nascimento, no parto, no ato do parto, a gente comemora. Deve ser mais ou menos por aí essa situação de comemorar, se como vila ou como cidade comercial. Mas nada disso importa. O que importa é que essa criança sorridente Feira de Santana é hoje a grande Feira de Santana, uma das cidades que mais desenvolve no país, principalmente na região Nordeste, e que nos enche muito de orgulho. Parabéns ao confrade Eduardo, porque foi uma viagem realmente fantástica na história. Um forte abraço. Obrigada. Obrigado, companheiro. Opinião. Eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso amigo, que também atendeu. Eu convidei ontem ele para participar da nossa reunião. E hoje ele nos deu essa honra de estar conosco. Carlos Pita, o cantor, compositor, escritor, e que se tivesse em Rotary, a gente dizia, é a imagem pública de Feira de Santana, que com seus poemas, com as suas melodias, ele enaltece esse nome da nossa cidade. Carlos Pita, por favor, você pode abrir o seu vídeo? Eu estou vendo, eu estou tentando aqui, não sei se vocês estão me ouvindo, eu estou... O microfone. Estou ouvindo, eu queria ver você, Pita, aparece com a cara aí. Eu estou tentando aqui colocar a imagem. Eu estou tentando aqui colocar a imagem. Eu confesso a vocês que eu já fiz várias lives, mas foram as outras pessoas que conduziram as lives.
Eu sou meio analfa megabytes. Eu estou tentando aqui. Como é que eu coloco? Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo encontrar um caminho aqui para botar minha imagem aí, porque eu gostaria muito de botar a imagem. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Eu já botei abaixar a mão, já botei. Mas eu fico. Eu já botei aqui, não estou vendo onde é que está a câmera. Né? Eu estou tentando. Liga o microfone. Eu pedi para você ativar o seu vídeo aí. Um comando aí para você acionar o teu vídeo aí, ó. Pedir para iniciar vídeo, ó. Deve aparecer um comando aí para você. Põe OK. Você mandou? Eu mandei agora. Você mandou isso? Eu estou pedindo para você acionar o vídeo, iniciar o vídeo. Peraí. Deve estar aparecendo. Iniciar meu vídeo. Eu aqui, ó. Aí. Isso. Já estou me vendo. Conseguiu. Desculpem, hein? Bem desarrumado assim, mas quero dizer a felicidade minha de estar encontrando pessoas tão maravilhosas. José Boa Sorte Sobrinho, um grande amigo, uma pessoa maravilhosa e que me deu muita honra dessa amizade. Ele que escreveu um livro belíssimo lá sobre a região de Bom Jesus da Lapa, onde ele passou lá em Riacho de Santana, fez uma pesquisa maravilhosa. Eduardo Khrushchev, que é uma pessoa realmente brilhante, uma pessoa que tem uma pesquisa maravilhosa, além de ser um poeta e uma pessoa iluminada dentro de Feira de Santana, assim, uma pessoa que tem uma grandeza. E todos vocês aí do Rotary, assim, que eu fico muito feliz de ter atendido o convite que Gorete me fez, fiz todo o esforço de estar presente, assisti desde o começo, me emocionei, porque eu digo sempre que o hino de Feira de Santana é uma coisa que me emociona muito. Quando eu estava fazendo a pesquisa desse hino, que eu estava tentando buscar o resgate desse hino, pela grandeza dele, a grandeza desse hino, e descobri, e hoje eu tenho em mãos a partitura original do hino que foi feita pelo maestro Tertuliano Santos. Gorete, Eduardo e Boa Sorte, todos vocês do Rotary, presidente do Rotary e todas as pessoas que estão presentes, dizer para vocês uma curiosidade. A Georgina era musicista, mas ela não escrevia música. Quem escreveu a partitura do hino de Feira de Santana foi o maestro Tertuliano Santos. Ele foi quem escreveu para a Georgina a partitura do hino de Feira de Santana. Ele escreveu para piano. Ele escreveu, Georgina pediu a ele e ele transcreveu para a partitura do hino de Feira de Santana, que me foi dado o original por Lícia Santos, sua filha, que morava ali ao lado do Correio e Telégrafo em Feira de Santana, irmã de Fernando Santos, que foi meu professor na Escola de Música aqui em Salvador. E essa partitura se encontra comigo, que eu vou dar uma cópia dessa partitura para o casarão. Eu prometi a Coelhinho, presidente da Fundação, Antônio Carlos Coelho, presidente da Fundação Egberto Costa, eu vou dar uma cópia e ele vai colocar num quadro para o Casarão dos Olhos d'Água, a partitura original do hino de Feira de Santana, feita pelo maestro Tertuliano Santos, que também, para que vocês conheçam a história um pouco do grande maestro Tertuliano Santos e sua importância para a Feira de Santana, ele foi o autor do primeiro jingle comercial feito em Feira de Santana. Ele fez um jingle comercial para as casas pernambucanas, que mais tarde virou uma música popular, deturpada, com várias letras diferentes. Fizeram, que eu vou cantar um pedacinho só para vocês lembrarem. O original do Tertuliano Santos dizia: por favor, me vista, não me deixe à toa, nas pernambucanas, meu bem, tem fazenda boa. Isso, olha só, esse foi o primeiro jingle comercial feito em Feira de Santana, pelo maestro Tertuliano Santos. Mais tarde, deturparam a letra, colocaram a letra a seu dispor. Até em Maragogipe, hoje, na festa de Maragogipe, já se canta esse jingle do maestro Tertuliano Santos com outra letra, deturpada, uma letra até com
palavras profanas, mas Tertuliano Santos foi o compositor do primeiro jingle comercial em Feira de Santana. Então, é um prazer muito grande eu estar com vocês do Rotary. Dizer também uma outra curiosidade sobre o Rotary. No começo dos anos 70, eu ainda estava em Feira de Santana, antes de vir morar em Salvador, estudar na Escola de Música da Federal, para onde eu fui trazido pelas mãos do maestro Hamilton Lima, feirense, foi quem me trouxe para Salvador, para eu estudar música na Escola de Música, onde eu fiz o curso de composição e regência, curso superior, e fui cantar do coral do Mosteiro de São Bento, que era Hamilton Lima, feirense, quem era o regente do coral. Ele me trouxe para Salvador. Fui trazido para Salvador pelas mãos do maestro Hamilton Lima, que era feirense. E uma curiosidade para dizer a vocês que é muito importante dentro dessa coisa de Feira de Santana, da musicalidade de Feira de Santana, nós vamos ter também agora uma comemoração muito importante em Feira. Me parece que o centenário da Filarmônica Euterpe Feirense. Eu acho que é por aí que me procuraram para eu, inclusive, como sabem que eu fui aluno, e foi a minha primeira escola de música em Feira de Santana, eu estudava clarineta na escola de música da Euterpe Feirense. Então, me parece que a Euterpe vai completar agora 100 anos de existência. Então, é uma coisa boa. Agora, falando de Rotary, eu gostaria de dizer a vocês que no começo dos anos 70, o Interact Clube, clube da juventude ligado ao Rotary, totalmente ligado ao Rotary, um clube do Rotary de jovens, promoveu um concurso de contos em Feira de Santana. E eu ganhei esse concurso com uma crônica chamada Contos e Crônicas. E eu ganhei com uma crônica chamada Árvores Esqueléticas. O Interact promoveu esse concurso e eu ganhei. E, naquela época, foi o meu primeiro prêmio em dinheiro que eu recebi. Recebi um prêmio em dinheiro que foi ofertado por uma empresa de Feira de Santana através do Interact Clube de Feira de Santana, que era um clube do Rotary, de jovens do Rotary. Então, minha história esteve sempre vinculada ao Rotary, que eu acho assim um clube de serviço da mais alta importância no mundo, não é só em Feira de Santana. O que o Rotary já prestou de serviços comunitários, o que o Rotary já prestou de serviços sociais, o que o Rotary já prestou de serviços para a comunidade, é uma coisa de uma grandeza maravilhosa. Vocês todos estão de parabéns. O Rotary é um exemplo de clube, como também o Lions, o Rotary. Eu tenho muita admiração por esses clubes. Por isso que eu fiz questão de hoje, quando a Gorete me convidou, disse, não, amanhã eu estarei em casa, vou tentar acionar, mesmo me considerando um analfa megabytes, eu vou estar presente e quero aqui registrar o meu abraço a todos vocês. Muito obrigado por eu ter falado com vocês. Viu? Obrigado, Pedro. Agradecemos, Carlosita, e nós pedimos para você ficar até o fim, que nós vamos apresentar, após o encerramento dos questionamentos, imagens de Feira de Santana com fundo musical que nós conseguimos que ele liberasse para a gente, com toda a honra, ele liberou para que a gente colocasse o fundo musical com a música dele que fala de Feira de Santana, as imagens que nós vamos fazer após o encerramento dos questionamentos. Tá certo. Deixa eu ver se eu consigo sair, viu? Eu acho que eu já saí, não é? Vou desligar o microfone. Eu acho que eu já saí. Aí. Vai ficar à vontade. Você vai sair, tá certo. Não? Vou ficar aqui assistindo vocês. Certo, fica à vontade. Mais algum companheiro quer fazer uso da palavra? Se não souber levantar a mãozinha aí no coisa, levanta a mão aqui na tela. Eu gostaria agora. Lélia, nossa querida amiga, também poetisa, com a palavra. Pois é, eu quero dar à mesa diretiva do Rotary, dizer da nossa satisfação estar presente nessa reunião, parabenizar o nosso compadre Eduardo Khrushchevsky, ele foi brilhante na sua apresentação,
nada houve que desagradar, embora, não é, nós temos opiniões, às vezes, contrárias, e como a história realmente de Feira de Santana é controversa, nós não temos que discutir. É tanto que, quando nós tivemos uma reunião no casarão dos Olhos d'Água, e eu disse lá que eu prefiro mais uma Brandoa, porque soa mais o nome da Escola de Domingos, né, que soa melhor para mim do que a Ana Brandão. Mas, a título de brincadeira. E quero também aproveitar a oportunidade para, em nome da Academia de Letras e Artes de Feira de Santana, saudar o nosso confrade Carlos Pita, que é membro dela, não é? Temos sentido a sua falta, porque nós estamos agora, embora passamos essa fase da pandemia, nós já estamos agora com metas de retornar às reuniões presenciais, e quero convidá-lo, porque no dia 21 agora de setembro, nós vamos ter a primeira reunião presencial no Casarão dos Olhos d'Água às 9 horas. Então, Carlos, você está convidado como membro efetivo da nossa academia. Então, estarei presente. Tá certo. Nós iremos nos comunicar depois. E também queremos dizer o seguinte, de que, como Eduardo falou, que a história, se ela não é registrada, ela é contada, não é, oralmente, ela tende a se desviar no caminho. E, portanto, eu mesma dou muito valor ao registro escrito, não só da história, da geografia, não é, da biografia. Eu que não é, tenho esse objetivo de biografar as personalidades e pessoas de Feira de Santana, de outras cidades que já biografei. E tenho a experiência de que, quando vou perguntar aos familiares, não é, onde o familiar nasceu, morreu, ou o que fez, eles anulam a nossa história. Então, a história tem que ser registrada. Eu já aconselho o presidente desse Rotary para começar a escrever a história, visto que tivemos o prazer de... Já estou com o livro em mãos, estamos prevendo o lançamento desse livro do Rotary Clube Feira Leste, 50 anos, não é? Meio século servindo a comunidade feirense, é o título do livro, e já de antemão queremos convidá-los, e mais tarde nós divulgaremos a data e o local para que este fato seja relevante para a história e para a posteridade deste clube. Boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, companheira Lélia. Mais algum companheiro? Oi, Gorete, aproveitando a deixa da nossa amiga e grande escritora Lélia Vitor, por favor, eu queria fazer um comentário a respeito também da preocupação do Rotary, né, que criou a Academia Brasileira Rotária de Letras. Inclusive, nós temos hoje em vários estados, as regionais, existe a Academia Brasileira Rotária de Letras, a ABRO Nacional, com o propósito exatamente, professora Lélia, de perpetuar a história através de escritos, mas é voltado apenas para os rotarianos, entendeu? São os rotarianos que ajudaram a escrever a história do Rotary, que ajudaram a fazer o Rotary, que ajudaram, exatamente como disse Carlos Pita, aí, a participar desses grandes projetos comunitários, que esse depoimento de Carlos Pita é realmente muito importante, né? Porque ele não é rotariano, mas conhece a história do Rotary. Ele andou muito com o Jonas Teles de Carvalho, e comigo também, eu conversei muito com ele, sempre conversava muito com ele. Então, existe hoje várias academias brasileiras rotárias de letras regionais, né? Na Bahia tem, que a presidente é até a Nasci, tem Sergipe, tem Alagoas, que é em Maceió, São Paulo tem umas 2 ou 3, no Rio de Janeiro tem 3. Então, Santa Catarina, Paraná, no Acre, quase todos os países, os estados, quase todos os estados já têm, né? E essa ideia, Lélia, de criar academias rotárias está sendo também levada pelo professor e nosso presidente Geraldo Leite para outros países da América do Sul. E tem sido muito importante, no Equador, na Venezuela, já foi para o México, foi em Boca Raton, nos Estados Unidos, entendeu? E a preocupação é exatamente essa, né? Perpetuar a memória daqueles que fizeram tudo pelo rotarismo, pela sociedade. Você sabe que cada acadêmico tem um patrono e é obrigado a escrever sobre esse patrono, né? E eu faço parte hoje da diretoria da ABRO Nacional na condição de diretor tesoureiro, né? Cujo presidente é o nosso querido, estimado Geraldo Leite, com sede agora na Bahia. Então, é essa preocupação nossa também, Lélia, que você colocou com muita propriedade, que nós temos que registrar a história, o escrito, deixar por escrito, para não perder na miragem dos tempos, não é verdade?
Tá? Muito obrigado, presidente Messinho. Muito obrigado, Gorete. Obrigada, meu amigo. Nós que agradecemos. Mais algum companheiro? Companheiro Fernando, vice-presidente da ABAI, Academia Brasileira de Artes Integrada, recém-criada aqui em Feira de Santana. Abra o microfone, por favor. Vamos encerrar com o nosso companheiro Fernando. Boa noite, companheiros e confrades. Não sei se vocês vão me ouvir bem, porque minha internet está caindo sempre. Mas eu quero saudar a todos na pessoa do nosso presidente Emerson Cerqueira e antecipar os meus agradecimentos à confreira e companheira Gorete pelo convite. E também agradecer enormemente ao nosso querido palestrante com essa aula de história. Por que eu estou falando aula de história? Por que eu estou falando aula de história? Está ouvindo agora? Bem, estou falando aula de história porque eu sou historiador, Crucélio, e acompanho perfeitamente essa linearidade da história que você acompanha, apresentando ainda o contexto desses fatos todos. Eu quero lembrar apenas que, quando foi doado a Garcia Dávila, esse pedaço de terra que se chamava Sesmaria, ela se estendia dali do litoral norte da Bahia até Sergipe. Isso. Isso. E do lado oposto a Caramuru. A Bahia tinha 2 donos. Caiu de novo. Eu me perdoe porque está sempre a internet. Se estendia até a Bahia. É uma condição muito interessante de crescimento de terras na Bahia, pelo fato de que, quando aconteceu a união dos reinos ibéricos, dos grandes impérios, da Espanha e de Portugal, acabou o valor do Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras descobertas na América entre Portugal e Espanha. Como o Brasil era de Portugal, ficou pertencendo à Espanha, os aventureiros e sertanistas se estenderam pelo sertão brasileiro todo. E isso caracterizou muito o crescimento dessas sesmarias, da Casa da Ponte, da Casa da Torre, a perder de vista, como você bem disse. Sabemos por onde começamos e não sabemos onde ela termina. Então, eles começaram a investir e estender esse território baiano, formando esse mapa que hoje existe. E sobre a história de Feira, Crucélio, você está de parabéns. Eu tenho apenas 32 anos de Feira de Santana e tenho me preocupado em aprender a história de Feira. Para isso, tenho comprado muitos livros e tenho um ganho também de presente do nosso confrade e o nosso companheiro Carlos Melo, que sabe do meu interesse em aprender alguma coisa de Feira de Santana. Então, você está de parabéns, porque o que você me ensinou hoje valeu muito a pena para mim, que sou historiador, não sou especialista em feira, sou especialista em Brasil Colônia, mas eu tinha deixado Feira de Santana fora desse meu estudo. E, a partir de agora, Feira de Santana é um dos meus focos de estudo, para que eu possa passar também, de maneira registrada ou de maneira oral, que vierem e precisarem aprender um pouco de Feira de Santana. Portanto, obrigado por estar aqui, obrigado a Crucélio, parabéns a todos vocês por essa reunião maravilhosa. E, Gorete, obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite, companheiro e confrade Fernando. Nós que agradecemos e nos sentimos honrados com sua presença. Não tendo mais nenhum questionamento, eu retorno a palavra para o companheiro Emerson, presidente. Agradeço a todos que tiveram interferência no assunto e gostaria de falar para Carlos Peter que ele é nosso contemporâneo, só que ele estudava no colégio municipal e eu estudava no estadual.
E ele, naquela época, já tinha coluna no jornal, ainda garotão, na sucursal de Feira de Santana. Naquele tempo, imagine como ele já nasceu esse cara que está demonstrando que é. E é do tempo da calça boca de sino. É o mesmo Olha, tempo que eu. olha isso. Só agora Comprado na Confreitas, viu? Comprado na Confreitas. Mas também sou do tempo da calça faroeste. Dando prosseguimento, eu solicito a companheira Denildes para fazer a entrega virtualmente do certificado ao palestrante, companheiro e amigo Eduardo Kluchevski. Boa noite a todos. Em nome do nosso presidente Emerson Cerqueira, eu quero prestigiar esse momento tão belo da nossa reunião. Conferimos o presente certificado ao poeta Eduardo Kluchevski pela brilhante palestra proferida com o tema Controvérsias na História de Feira de Santana, durante a reunião virtual realizada na plataforma Zoom. Feira de Santana, 15 de setembro de 2021. Emerson Cerqueira, presidente 2021-2022. Secretária Nilma Mascarenha, Portugal. Secretária 2021-2022. Gratidão. Eu queria agradecer a vocês, Emerson, e dizer mais uma vez da minha emoção de estar participando de uma reunião do Subaé. O Subaé que, em 1987, nós tivemos as primeiras reuniões em uma sala no Chico do Morro Center. Você deve lembrar disso. Participação de alguns companheiros, como Júlio Mota, Paulo Valec Vícios, o menino Antônio Araújo, Edson Dantas, e etc., etc. Para mim é uma satisfação enorme e eu me confesso não digno da honraria que o Rotary Club Subaé me dá e dizer a vocês que o Rotary sempre esteve presente em minha vida, até porque o irmão que eu mais gostava, que era assim um exemplo na minha vida, foi governador de Rotary, e todos vocês se lembram muito bem dele, foi presidente de clube em Salvador, em Feira de Santana, que é Carlos Kluchevski, a quem eu, neste momento, quero dedicar a palestra de hoje. Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês e, sobretudo, não me desampare. O governador Carlos Kluchevski foi o governador 87, 88, do qual fundou o nosso clube. Convidou para ser presidente do Subaé, né? Mas naquela época já existia nepotismo. Não, mas você foi escolhido entre os nossos companheiros na época porque você já conhecia Rotary. E os demais não conheciam nada de Rotary. Eu fui então, rotariano em Quaraci, realmente. Nós escolhemos o companheiro Eduardo, naquele momento da fundação, porque ele já sabia alguma coisa de Rotary, enquanto que nós estaríamos aprendendo. Tanto que eu fui o 4º presidente nessa história. Mas vamos dar prosseguimento, porque nós temos... Só um parênteses. Eu fui rotariano em Quaraci na década de 70. Agradeço a companheira Mide e solicito à companheira Gorete que coloque o vídeo da homenagem à Feira de Santana, no qual também o homenageado nosso companheiro presente hoje aqui, Carlos Pita. Queremos agradecer, antes da exibição desse vídeo,
ao nosso estimado companheiro Nelson Oliveira, do Rotary Clube de Pontal, coordenador da turma do Corujão, grande parceiro do nosso clube. E ele ia colocar música nessas imagens, mas, em virtude do autor da música ter liberado para a gente, autorizado, a gente preferiu colocar o fundo musical na voz do nosso cantor-compositor Carlos Pita, o nosso orgulho de Feira de Santana. Todos os caminhos levam à Feira de Santana, o bem e o mal, passe Feira de Santana, a estação orbital, passe Feira de Santana, o rio que vai pro mar, passe Feira de Santana, o touro do sertão, passe Feira de Santana. Passa o pente no cabelo, passa o dedo pelo anel, passa o camelo na agulha, passa a rosa pelo mel. Passa a estrela matutina, passa a festa que é junina, passa o meio do mundo e passa o disco pelo céu. Todos os caminhos levam à Feira de Santana, o bem e o mal, passe Feira de Santana, a estação orbital, passe Feira de Santana, o rio que vai pro mar, passe Feira de Santana, o touro do sertão, passe Feira de Santana. O trem já passou, passaram domingos e Ana, passou o meio da feira, passou por Feira de Santana, o rei do Baião e a sorte da cigana, e a micareta tá na cara, que passa em Feira de Santana, e todos os caminhos levam à Feira de Santana, o bem e o mal, passe Feira de Santana, a estação orbital, passe Feira de Santana, o rio que vai pro mar, passe Feira de Santana, o touro do sertão, passe Feira de Santana. Já passou, passaram domingos e Ana, passou o meio da feira, passou por Feira de Santana, o rei do Baião e a sorte da cigana, e a micareta tá na cara, que passa em Feira de Santana, e todos os caminhos levam à Feira de Santana, o bem e o mal, passe Feira de Santana, a estação orbital, passe Feira de Santana, o rio que vai pro mar, passe Feira de Santana, o touro do sertão, passe Feira de Santana, o mais lindo pôr do sol, passe Feira de Santana, o programa do jogo, passe Feira de Santana, e a mais linda lua cheia, passe Feira de Santana, meu amigo Luiz Caldas, passe Feira de Santana, o forró de Dominguinhos, passe Feira de Santana, a bicicleta do Edmundo, passe Feira de Santana, o menino e a menina, passe Feira de Santana, o jornal do Coió, passe Feira de Santana, o Domingão do Faustão, passe Feira de Santana, o programa Silvio Santos. Muito bom, muito bom. Quem tem que falar é vocês. Que coisa linda, hein? Estou emocionado aqui, viu? Maravilhoso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu, como feirense, eu digo sempre uma coisa, Eduardo, e todos vocês do Rotary, boa sorte, e Emerson, e Gorete, e Nélia, minha querida, eu digo sempre uma coisa, eu não sou feirense só da Gema, eu sou feirense da Clara e da Gema, sou feirense completo. Eu me sinto feirense completo, eu posso ir para qualquer lugar no mundo e eu tenho uma relação com Feira de Santana muito grande, presidente. Eu vou contar só uma experiência rapidinho, porque eu sei que vocês já estão chegando ao final. Eu estava em Nova York, fui cantar em Nova York, no ano que derrubaram as duas torres, foi o ano 2001, e eu estava fazendo o Réveillon
lá de Framway, que é uma cidade próxima a Boston, mas eu fiquei hospedado em Nova York. E depois eu atravessei a ponte do Rio Hudson e fui para uma cidade chamada Newark. Foi aonde eu dormi, uma cidade que fica do outro lado do Rio Hudson. E estava no hotel. E, de repente, eu tirei uma soneca à tarde e, quando eu acordei, eu senti que o quarto inteiro tinha cheiro de caju. Tinha cheiro de caju. Eu digo, meu Deus do céu, essa cidade me persegue até em Nova York. Isso é Feira de Santana aqui. Quem foi que trouxe esse cheiro de caju? Aí, quando foi no dia seguinte, eu estava na estação Madison Square Garden do metrô, lá em Nova York, e falei com os músicos que estavam comigo, com os amigos. Eu digo, só falta encontrar alguém de Feira de Santana. Uma pessoa gritou do banheiro, tem um aqui, eu sou de Feira de Santana. Epa, eu sou lá de Feira de Santana. Era uma pessoa que era parente da nega Helena, que foi casada com Franklin Machado, que estava morando em Nova York. Eu digo, meu Deus do céu, não é possível um negócio desse. Até aqui, Feira de Santana persegue a gente, corre atrás da gente, quer que a gente viva ela em qualquer lugar que a gente esteja do mundo. E foi uma experiência que eu vivi em Nova York, encontrar um feirense em Nova York. Então, você imagina um negócio desse, não é? Pois é, isso é Feira de Santana, viu? Eu gostaria apenas de lembrar que quando Pita fala Touro do Sertão, para os visitantes, que é o Fluminense de Feira, que também e é meu time. Completou 80 anos. Foi criado em 1º de janeiro de 1941. Assim como o Rotary Clube Feira de Santana foi criado no dia 27 de outubro de 1941. Também completou. Olha que coisa incrível, hein? Olha isso. Então, presidente, Renato Baldo Sapatão, Mário Braga e Nico, Merrinho e Delorme, Pinheirinho, João Daniel, Freitas e Marcos Chinês. Quer melhor do que isso? De jeito nenhum. Parte de Baiano e parte de Fluminenses. Que o Flamengo mandou a metade de uma equipe do Rio para a Feira de Santana. Com Walter Miralha e tudo. Então, dando continuidade, eu não vou dar mais a palavra a Eduardo, que não vai ser necessário, porque ele já fez as considerações finais logo após a apresentação do certificado. Eu vou passar a palavra agora para o nosso companheiro e amigo Nelson Alves Oliveira. Nelson é de Nelson. Boa noite a todos. Fazer a estatística, né? Exatamente. Anunciando os presentes. Agradecer a todos que colaboraram aí, colocando informação no chat. Então, nós temos aqui presente o governador Boa Sorte Farias, 2001-2002. Temos os presidentes Emerson Cerqueira, Rotary Clube Feira de Santana, Subaé, Graça Fialho, Rotary Clube Feira de Santana, Princesa do Sertão, Ângela Maria Vitório, presidente eleita do Rio de Janeiro, Rio Comprido. Queremos agradecer também os companheiros dos clubes, E-Clube do Distrito 1970, Porto, Portugal, Feira de Santana, Princesa do Sertão, Feira de Santana, Subaé, Itaperuna, Pontal, Rio de Janeiro, Rio Comprido, São Paulo Sul e Xique-Xique. E distritos 1970, 4.391, 4.540, 4.563, 4.571, 4.720 e 4.751. Peço desculpas se ficou alguém sem... Quero colaborar com o Nelson, que nós temos o presidente do Feira de Santana, que é o clube mais velho de Feira de Santana, Alpiniano. Perfeito. Muito obrigado. Estou crescendo. Tesoureiro da Academia Feirense de Letras. Ressalve-se. Muito bem. Obrigado. Está registrado. Liga a luz, Dudu. Oi? A luz. Para Pelo... ver melhor. Ligar? Ligar, meu amigo. Pelo adiantado da hora, Já. queremos agradecer a todos os presentes a esta reunião especial em homenagem à Feira de Santana e que muito bem foi ilustrada pelo Carlos Pita e o nosso palestrante e primeiro presidente do clube Rotary Clube Subaé, que hoje realmente a gente sente
assim, muito, 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 muito alegre, muito contente com todas essas presenças de vocês. E aí, peço à companheira Gorete que dê início ao final da reunião. A parte do compartilhamento. Nós queremos pedir uma salva de palmas de todos vocês para a nossa querida Feira de Santana. Parabéns, Feira de Santana. Presidente, nós não poderíamos encerrar a reunião sem nominar os nossos visitantes. Eu já ouvi dizer que a música mais bonita que a gente ouve é o pronunciar do nosso nome. Portanto, nós queremos agradecer as presenças dos seguintes visitantes e, por que não dizer, amigos. Maria Luísa Amaral, o nosso estimado, querido palestrante Eduardo Khrushchev, nosso amigo, companheiro de Rotary, o convidado do nosso companheiro Luiz Rogério, João César Chaves, seja muito bem-vindo. Nosso clube está de portas abertas para você, companheiro. A companheira Ângela Maria Victório, do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Rio Comprido. A nossa estimada companheira, amiga, colaboradora, Sônia Queiroz, do Rotary Clube lá de Portugal, da cidade do Porto. Ao companheiro Nelson Oliveira, o nosso grande coordenador da turma do Corujão, o presidente do Rotary Clube de Feira de Santana, o companheiro Alpiniano, a nossa presidente do Rotary Clube de Xique-Xique, Zélia Jacobina, a companheira Carmen Monteiro, do Rotary Clube São Paulo Sul, nossa estimada amiga e convidada Rosimeire Oliveira, governador Boa Sorte Edna, nossos amigos e sempre presentes ao nosso clube. Boa Sorte Edna. A nossa amiga confreira Lélia Fernandes, Lélia Vitor. Ao nosso amigo colaborador, que abrilhantou também nossa reunião, cantor e compositor Carlos Pita. O nosso confrade Fernando Teixeira, companheiro do Rotary Clube Portal do Sertão, a presidente do Rotary Clube de Santarém, Gisele Castro, Ana Moraes, presidente do Rotary Clube Portal do Sertão também, com certeza problemas na internet, ela se ausentou, e ao nosso companheiro Jefferson Fialho. A todos vocês, nosso carinho, nosso agradecimento. Convidamos a todos e declaro encerrada a reunião. E convido a todos a saudar o Pavilhão Nacional. Estamos